Bom, talvez fosse importante ouvir as pessoas que são afetadas diretamente por esses jogos, né? Por essas obras. E aí seria bom que você pudesse ouvir o pessoal de quilombola, pudesse ouvir comunidade de favela, porque esses são os maiores afetados. A Copa e a Olimpíada têm servido para sinal verde para as empreiteiras, para a especulação imobiliária. É isso que eu tenho percebido aqui. Quer dizer, muito se fala de que isso vai ajudar a cidade, mas isso é um discurso muito vazio, né? Ajudar exatamente quem? Provavelmente não, certamente o Ike Batista, Coca-Cola, as grandes corporações que estão por trás disso, mas o Zé Povinho certamente não. Então a gente precisa saber, precisa se perguntar quem ganha com isso, quem efetivamente ganha com isso. Se é a população, se vai melhorar o trânsito, se é uma coisa feita exclusivamente para a Copa e a Olimpíada, se vai ter utilidade prática depois dos jogos. Agora, para mim é muito claro de que nada na cidade é feito pensando no bem público. É pensado em função de interesses corporativos. Hoje se tem esse discurso de que a Copa e a Olimpíada vai trazer divisas, vai trazer melhorias para a cidade. É um discurso estranho, porque essas melhorias deveriam ser aplicadas independente de Copa e Olimpíada, já que se paga impostos, né? Então, se a gente depender somente de Copa e Olimpíada para ter melhoria da cidade, a gente está fudido, né? Vamos ter isso, sabe Deus quando agora, depois que acaba. Porque, tudo bem, existe essa perspectiva do que pode acontecer, né? Dos jogos, das coisas boas que podem acontecer. Aí depois que acontecem os jogos, vem a ressaca. Você tem uma expectativa e depois vem a ressaca. Então, por exemplo, eu tive na Grécia, onde houve Jogos Olímpicos lá, e houve também o discurso de que melhoraria a vida das pessoas, não melhorou absolutamente nada. Na Espanha, em Barcelona também teve, e a infraestrutura não melhorou por causa disso. As cidades já têm uma boa infraestrutura. No caso de Barcelona, já tem uma boa infraestrutura. Você pode fazer um investimento aqui ou ali, mas ela já tem. Isso faz parte de política de Estado. Isso não é uma coisa que advém dos jogos, né? Agora, se você quer um bom indicativo disso, tivemos aqui os Jogos Pan-Americanos, 2007, se eu não me engano, né? E também houve o discurso de que melhoraria muito e tal. E qual foi a grande melhoria que a cidade vislumbrou, recebeu por conta dos jogos? Muita gente ganhou dinheiro, certamente não foi a população. Eu acompanhei um pouco a situação da chamada Aldeia Maracanã, que é aquele terreno onde funcionava o Museu do Índio. E eu acho que aquilo ali é um bom exemplo de como o Estado está tratando e vai tratar terrenos na mira da especulação imobiliária. Infelizmente, o poder de cooptação do Estado é muito grande, né? Como eu te falei, você tem uma tríade perfeita no Rio de Janeiro, então é muito complicado de você bater de frente. Existe o movimento social, ele tem feito o que pode com os seus recursos, mas inclusive, por exemplo, no caso da Aldeia Maracanã, tem jogado para o Estado tem jogado para rachar o movimento, porque o Estado ele tem duas possibilidades de resolver o problema: ou ele manda a polícia, o gás lacrimogêneo e a bala de borracha, ou ele racha, ele vai cooptar, ele contacta lideranças e vai promover rachas.
nunca se tem uma negociação honesta. Se joga sempre sujo, porque o que está em jogo é o lucro de grandes empresas, é o lucro de gente como o Eike Batista. Então não tem essa de negociação, não. Essa resistência por parte das pessoas lá tem muito a ver pelo fato de estar envolvendo indígenas, porque se fossem favelados a polícia já tinha tomado aquilo há muito tempo. E você vai ver muito disso no futuro, que até a conclusão das obras, até as outras obras, COP e Olimpíada, até o final de todas essas obras ainda vai se tomar muito terreno por aí. É uma ofensiva da especulação imobiliária. E ela agora pode avançar porque existe esse respaldo de que se trata de uma causa justa, né, que vai promover a cidade lá fora e tal. Eu acho que não é à toa que a prefeitura lançou um jogo, o Banco Imobiliário, o Rio de Janeiro como Banco Imobiliário. Eu acho que aquilo ali foi o melhor de todos os indicativos. O Rio de Janeiro virou o Banco Imobiliário. Então, se a gente está falando de banco imobiliário, a gente não está mais falando de interesse do cidadão que pega ônibus, pega barca, pega trem, não. A gente está falando de interesse dos players. E isso é que é mais incrível, você produzir uma peça de propaganda como aquela para mostrar que não, essas negociatas são positivas. Vamos brincar. Só que, de fato, o Rio de Janeiro não é um tabuleiro e muito menos um brinquedo, né? Tem sido tratado como tal, mas as pessoas que moram nas favelas, nos quilombolas, nas áreas indígenas, bem sabem que isso não é brincadeira. Remoção não é brincadeira, muito longe disso. Nunca houve, eu não conheço, não me lembro de uma época no Rio de Janeiro, que eu tenha acompanhado, que a gente tivesse assim uma tríade perfeita: governo federal, governo estadual, governo municipal. Eles estão em consonância, não existe oposição. A oposição que existe, ela não faz efeito, ela não consegue enfrentar essa tríade, esse esforço do poder público de abrir as portas ou abrir as pernas para o mercado imobiliário. Eu nunca tinha visto isso. Então o que você tem, eu costumo até dizer que o que você tem no Rio de Janeiro é a Cabraulândia. Isso aqui já não é mais o estado do Rio, o município do... Isso aqui é um território do Cabral, isso aqui é uma capitania hereditária do Cabral e do Eduardo Paes. E cada vez mais, com esses regimes que a gente vê aqui, como no caso do Sérgio Cabral, que eu digo que ele é o Álvaro Uribe carioca, ele é a versão carioca do Álvaro Uribe. Esse pessoal tem cada vez mais afundado o Rio de Janeiro, cada vez mais afundado. Eu lamento que eu tenha vindo aqui para tratar desse assunto. É uma pena, eu gostaria de ter algo bom para falar sobre esses jogos, mas não tem. Eu provavelmente não vou ser afetado pelas remoções. O lugar onde eu moro provavelmente não é asfalto, talvez não estou livre, mas talvez não aconteça nada. Mas a questão não é pessoal. Eu não posso pensar em mim apenas. Eu tenho que pensar nas pessoas que vão ser retiradas das suas casas por conta de obras que não vão favorecê-las e não vão favorecer ao bem público, à comunidade, às pessoas. Elas vão favorecer as empreiteiras. Então é muito triste que isso aconteça, mas eu espero sinceramente que haja um despertar de consciência, que a ficha caia e as pessoas não comprem esse gato por lebre.